Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o pastor Rogério Lourenço. Se você não me conhece, não conhece meu conteúdo, eu quero convidar você a inscrever-se no meu canal e também acionar o sininho das notificações para você receber todas as postagens feitas aqui no canal. Se você puder me ajudar mais um pouquinho, eu ia pedir para você assistir o vídeo até o final, Até para você conhecer meu conteúdo. E se você gostar, deixar o like aí para fortalecer o canal. E também compartilhar este canal, com irmãos da igreja, família, amigos, enfim. Todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus e, em particular, na escola bíblica dominical. Você que já é inscrito em meu canal, que Deus te abençoe, por já estar acompanhando meu conteúdo. Enfim, Deus abençoe a todos os que entrarem neste vídeo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6 na classe dos adultos, que tem por título A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. O texto áureo está em Gênesis 2:18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. O texto áureo já é muito interessante, Porque o termo adjutora aí significa ajudadora, companheira, aquela que Deus escolheu para estar do lado do homem. E no caso aqui, Eva foi criada para ser a auxiliadora de Adão. A verdade prática diz: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Então nós estamos vivendo hoje numa sociedade que cria ideologias quase todos os dias contra a família bíblica, A família no modelo judaico-cristão, no modelo tradicional, que é o pai, a mãe e os filhos. Nós vamos estar estudando estas sutilezas hoje nesta lição. É muito importante também que você leia a leitura bíblica em classe. Você que acompanha o meu canal, você nota que às vezes nós não fazemos a leitura aqui, para o vídeo não ficar muito grande, Lógico que a palavra de Deus é essencial, por isso nós indicamos e aconselhamos você pausar o vídeo, efetuar a leitura que está em Gênesis 2, do 18 ao 24, e depois continuar assistindo a aula, Não é que a leitura não é importante, muito pelo contrário, a lição toda é fundamentada pela leitura bíblica em classe. A lição ela está, a título de introdução, A lição ela está dividida em alguns pontos. No primeiro ponto nós vamos estudar família, o projeto de Deus. Nós vamos ver que foi Deus quem instituiu a família, foi Ele quem fez o primeiro casamento, entre Adão e Eva. No segundo ponto, nós vamos ver os fundamentos da família cristã. Quais são os fundamentos, que sustentam a verdadeira família, que é a família cristã. No ponto 3, nós vamos estar vendo a sutileza da configuração familiar. Nós vamos ver aí novas configurações de família que, na verdade, não tem base bíblica, escriturística. Por isso nós não devemos respeitar as pessoas, porém condenar os comportamentos, principalmente o casamento homoafetivo. E por fim, essa lição tem 4 pontos, Princípios bíblicos para uma família sólida. Nós vamos ver o que é preciso para que uma família tenha uma solidez, Vamos ver aqui a função dos pais e também a função da igreja. Então a lição de hoje está muito boa, como as demais, você não pode perder de forma alguma. Então vamos já
para o primeiro ponto, né? Primeiro ponto aí, que diz família, projeto de Deus. Então nós vamos ver aqui que a família, no ponto subtópico 1, é uma instituição divina. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus instituiu a família. A família é um projeto de Deus. Tá? Então, a família não é um projeto humano criado pelos homens. Apesar de famílias, a sociedade é formada pelos homens, pelos seres humanos. Porém, o projeto é de Deus. Então, Jesus, quando ele fala sobre o divórcio, em Mateus 19, né, versículo 6, parte B, nós estudamos o divórcio na aula passada, ele diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, olha para você, o que Deus ajuntou, ou seja, foi ele quem criou a família, ele é o projetista, o arquiteto da família. Então, foi ele quem criou a família. Então, a família, portanto, é a criação de Deus. Então, esse fato mostra a importância que a família tem no projeto de Deus para a humanidade. Então, foi Deus quem criou a família, ele quem arquitetou a família nos seus moldes, nos moldes que ele escolheu e que devem ser obedecidos até hoje. Então, muitos que querem destruir a família tradicional, a família bíblica, a família no modelo judaico-cristão, às vezes não têm conhecimento ou não querem aceitar que a família é um projeto de Deus. E aqui vale uma ressalva, né? Que aqueles que querem destruir a família precisam ter muito cuidado, porque eles estão tentando destruir um projeto de Deus. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O subtópico 2 diz que a família, né, é a célula máter da sociedade, ou seja, a família é a mãe da sociedade, né? Lá no artigo 226 da Constituição, diz a família, base da sociedade. Está na Constituição de 88. Família, base da sociedade. Então, no contexto social, a família é a primeira instituição estabelecida por Deus. Está lá em Gênesis 2, versículo 24. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, na base da sociedade está a família. Então, a sociedade, ela é formada por famílias. Na base da sociedade está a família. Então, a família é a base da sociedade. Então, esse primeiro ponto, nós aprendemos que a família é a base, a instituição de Deus, o projeto de Deus, e Deus está interessado, com certeza, biblicamente, em manter este projeto ativo, porque Deus ama e quer preservar a família. Nós vamos para o ponto 2 agora, né? Ponto 2, que é os fundamentos da família cristã. Então, quais são os fundamentos da família cristã? Em primeiro lugar, a família cristã, formada pelo casamento, né, inicial de um homem e uma mulher, esse casamento é monogâmico e heterossexual. Ou seja, o casamento, o homem, Deus criou um homem e uma mulher. Ele não criou duas mulheres para Adão, né? Ou dois homens para Eva. Não, ele criou um homem e uma mulher e os casou. Então, o casamento deve ser monogâmico. Em segundo lugar, o casamento é heterossexual. Deus criou macho e fêmea. Volto a reiterar que devemos respeitar todas as pessoas, né? Devemos tratá-las com respeito, porém, não somos obrigados a aceitar as atitudes antibíblicas das pessoas, ou seja, ao caso da homossexualidade, o homossexualismo. Nós não aceitamos porque, à luz da Bíblia,
é uma abominação, é pecado diante de Deus. Então o homem não foi feito para casar com outro homem e a mulher não foi feita para casar com outra mulher. Então o casamento bíblico, ele é heterossexual, constituído por um homem e uma mulher, né? Um homem e uma mulher. Então, primeira coisa, o casamento monogâmico e heterossexual. Monogâmico porque é um homem só e uma mulher só. Heterossexual porque precisam se casar um homem e uma mulher, nunca dois homens e nunca duas mulheres. E aí, no segundo subtópico, o casamento é indissolúvel e confessional. Uma coisa interessante é que nós estudamos na aula passada que o projeto original de Deus para o casamento é a indissolubilidade. Deus criou o casamento para ele ser indissolúvel. Não podemos desmanchar o casamento no plano original de Deus. Nós vimos na aula passada algumas exceções, mas o plano original de Deus é o casamento e ele deve ser visto assim, né? Até que infelizmente ocorra algumas dessas exceções. E uma coisa também interessante é que o casamento ele deve ser confessional, né? Não se pode casar, não é nenhum preconceito, né? Mas não se pode casar pessoas que confessam uma fé diferente da outra, né? Ou lá em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, o conselho bíblico é que o irmão ou a irmã se casem com pessoas cristãs. Não é por preconceito, não é porque o cristão é melhor do que os outros, não, nunca. Essa não é a mentalidade cristã. Porém, quando se casam, né, pessoas com crenças diferentes, ou às vezes um tem a crença em Deus, crê em Deus, é cristão, e o outro não é nada, né, ele não professa nenhuma fé, as ideias não batem e isso vai causar problema para o próprio casamento. Então, é muito recomendável, talvez até uma ordem de Deus, dizer que não se pode casar um crente com uma pessoa que não serve a Deus. Volto a dizer, não é nenhum preconceito, porém, geralmente isso não dá certo. Ok? Então terminamos esse segundo ponto, né? Vamos para o terceiro agora. O terceiro ponto nós vamos ver aí a sutileza da nova configuração familiar. Então, qual é a configuração original de Deus para a família? Homem, mulher, filhos. Casamento monogâmico, indissolúvel, heterossexual e confessional. Ok? Mas vem surgindo por aí muitas outras configurações de família e amparadas por órgãos judiciais, né? Judiciários. Exemplo, em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como um núcleo familiar como qualquer outro, né? Então, o Supremo Tribunal, ele decretou isso, né? Que uma união de um homem com outro homem, de uma mulher com outra mulher, é constituído núcleo familiar como qualquer outro, né? Isso foi depois, em outubro desse mesmo ano, né? O Supremo Tribunal de Justiça reconheceu, né? E se aplicava para os casamentos para que os cartórios, né, não impedissem esse tipo de união. O Conselho Nacional de Justiça também, né? O Supremo Tribunal Nacional,
o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional de Justiça, todos esses 3 órgãos reconheceram que todos os trâmites no cartório, né, deveria ser oficializado, mesmo que não seja um homem ou uma mulher. Isso é uma configuração de família alheia ao que a Bíblia nos ensina. E aí no subtópico 2, sexualidade não binária, né? O que é uma pessoa não binária? É aquela que não se percebe como pertencendo a um único gênero. Então ela é não binária. Essa pessoa é o que se chama de Dirderkir, né? Eu não sei a pronúncia muito correta desse termo, mas é uma pessoa não binária, ela pode se achar, né? Ela pode achar que ela não é um homem ou mulher, ou ainda pode achar que é as duas coisas, é o que hoje é chamado de queer, né? Genderqueer, né? Mais ou menos essa é a pronúncia, genderqueer. Então, hoje tem essa configuração também de pessoas, né? Que na verdade é uma confusão até para a própria pessoa, da própria pessoa que se sente assim, né? Precisamos orar por essas pessoas para que elas se reconheçam realmente como elas são, né? Para esse tipo de pensamento, né, o gênero ele não está ligado ao termo biológico, né, ao sexo biológico. Ou seja, a pessoa nasce homem, né, biologicamente, mas ele pode se entender como uma mulher ou vice-versa, né? Isso, na verdade, é uma confusão que, às vezes, até a própria pessoa entra em colapso, né? Um colapso psicológico, digamos assim, por não se entender. Ora ela se entende como homem, ora como mulher, ora como as duas coisas ao mesmo tempo. Isto é uma confusão terrível. Então nós vimos aí a sutileza da nova configuração familiar, né? Infelizmente, isso tem alastrado grandemente e isso é contra a família que Deus instituiu. Volto a dizer, já falei várias vezes nesse vídeo, né? Nós não somos homofóbicos, não somos contra os homossexuais. Muito pelo contrário, Jesus amou a todos, porém, nós não concordamos com a prática homoafetiva porque é condenável diante de Deus, diante da sua palavra. Então vamos para o ponto 4 agora, né? Vamos para o ponto 4, que é o último aí. São os princípios bíblicos princípios bíblicos para uma família sólida. Então, quais são os princípios bíblicos para uma família sólida? Primeiro, vamos ver o papel dos pais, né? Os pais são fundamentais, né, na formação de seus filhos, porque eles precisam incutir nos filhos a palavra de Deus. O que Deus diz, né, em Deuteronômio? O que a palavra diz em Deuteronômio, capítulo 6? Deuteronômio, capítulo 6, vai falar da responsabilidade dos pais na criação dos filhos na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os olhos, e escreverás nos umbrais de toda a tua casa e nas tuas portas. Então olha o versículo 7, né? E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então nós vimos aí que o papel dos pais é ensinar os filhos, criar os filhos, como diz Paulo aos Efésios, na
na doutrina e na admoestação do Senhor. E nós temos também depois o papel da igreja, né? O papel da igreja. A igreja, ela é uma extensão familiar bem mais ampla, né? Porque a igreja é formada por famílias. Então as famílias formam a igreja, né? As famílias formam a sociedade e também a igreja. Então a igreja, ela também tem essa função terapêutica, né? De cuidar das famílias, de sarar, de curar as famílias. Às vezes vêm pessoas para a igreja, famílias totalmente desestruturadas, né? Famílias que estão totalmente em declínio, né? Já indo para o fim, né? A dissolução da família, do casamento. Então a igreja é um lugar de cura, um lugar onde as famílias podem ser curadas, né? E a missão da igreja também é curar esta sociedade. É por isso que quando você estuda os grandes avivamentos, você vê que quando Deus enviava os grandes avivamentos, a sociedade era atingida, digamos assim, era impactada, era influenciada, porque o avivamento ele vinha e tomava conta do lugar. Então a igreja tem essa função terapêutica de sarar as famílias, de pregar a família tradicional, a família bíblica. Muita gente não gosta, né, desse termo família tradicional, mas é o que nós aprendemos, é o que a natureza ensina, é o que a Bíblia ensina, é o que Deus ensina. Você pode ver que tem muitas pessoas que não têm nenhuma religião, não conhecem Bíblia e entendem que a família tradicional é formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos. Tá? Então, uma família forte, né, faz parte ativamente da igreja. Então, famílias fortes, igreja forte. Igreja forte, famílias fortes. Ok? Então, agora nós vamos para a recapitulação. Vamos ver rapidinho aqui, né? Aquilo que nós estudamos nesta lição de hoje. A palavra-chave desta lição foi família, né? A maior instituição de Deus na terra. Nós vimos no primeiro ponto os fundamentos da família cristã, né? Que o casamento deve ser monogâmico, heterossexual, indissolúvel e confessional. E aprendemos a estrutura da família e vimos que Deus foi o seu arquiteto. No ponto 2, nós vimos aí os fundamentos da família cristã, né? Eu já falei aqui, que o casamento é monogâmico, heterossexual, indissolúvel e confessional. Na verdade, esse é o ponto 2, né? O ponto 1 é mostrando a família como projeto de Deus. No ponto 3, nós vimos aí a sutileza da nova configuração familiar, né, que o próprio Supremo Tribunal autorizou em 2011 a constituição homoafetiva como núcleo familiar, né? Então nós vimos que isso é uma sutileza contra a família tradicional. E depois nós vimos aí, por fim, os princípios bíblicos para uma família sólida. Vimos o papel dos pais e também o papel da igreja na preservação da família, ok? Espero que essa aula sirva de bênção para você, tá? Te espero na próxima semana, já para a lição de número 7. Na próxima semana nós vamos estudar a sutileza da relativização da Bíblia, ok? Espero por você, que Deus em Cristo te abençoe, abençoe a sua família. A sua família foi Deus quem criou, foi Deus quem instituiu e ela vai ser uma bênção em nome de Jesus.